Olá? Vamos então, enfim, às bases da mecânica, da dinâmica de Newton. Aqui nós vamos estudar as bases da dinâmica newtoniana. Quem são as bases da dinâmica newtoniana? As leis de Newton, as 3 leis de Newton. Aqui nós vamos fazer um apanhado sobre as 3 leis. Primeira lei de Newton, chamada por lei da inércia ou princípio da inércia, que nós já entendemos o conceito de inércia anteriormente. Mas a lei diz o seguinte: todo corpo tende a permanecer em seu estado de equilíbrio estático, velocidade vetorial nula, ou dinâmico, velocidade vetorial não nula, porém constante. Não esqueça que o equilíbrio dinâmico se dá somente no MRU. Ok? Esse corpo tende a permanecer em seu estado de equilíbrio estático ou dinâmico, desde que, atenção, a força resultante ou a resultante das forças externas, a resultante de todas as forças que agem, que atuam sobre esse corpo, deverá ser nula, deverá ser igual a zero. FR igual a zero. Essa é a primeira das leis de Newton. Um corpo, por si só, um corpo, por ele mesmo, nunca vai alterar o seu estado de equilíbrio estático ou dinâmico. Só conseguirá atuar se o agente externo, a força externa, for diferente de zero. Tem que haver um agente externo produzindo uma resultante de forças não nula para que ele altere, mude seu estado de equilíbrio, seja ele estático, seja ele dinâmico. A inércia, ela explica, por exemplo, o fato de você estar no interior de um ônibus, por exemplo, no interior de um coletivo, você está parado em relação ao ônibus e o ônibus está parado em relação à Terra, a um observador, a um referencial fixo na Terra. Em determinado instante, o motorista, ele acelera o ônibus, ele produz um movimento, então. Sua tendência no interior do ônibus é permanecer no seu estado de equilíbrio, permanecer onde você estava, em equilíbrio estático. Entenda que você estava parado em relação ao ônibus e o ônibus parado em relação à Terra. O ônibus acelera, o ônibus entra em movimento, sua tendência é permanecer onde você estava, em equilíbrio estático. Se ele acelera para frente, para que você permaneça na situação que você se encontrava, você se vê projetado para trás. E a mesma coisa ocorre quando, por exemplo, um ônibus estiver se deslocando com uma velocidade constante em relação à Terra. Você em repouso em relação ao ônibus, tá? Num determinado instante, o motorista ele freia o ônibus, ele reduz a velocidade. A sua tendência, por inércia, é permanecer no seu equilíbrio dinâmico, em movimento, correto? Se ele frena, a sua tendência então era permanecer em movimento, então você se vê projetado para frente. Não só esse, como inúmeros outros fenômenos associados à natureza, o princípio da inércia explica. A gente vai analisar aqui somente as bases, nós vamos interpretar as leis para que nas questões a gente possa então obter uma maior compreensão, ok? Olha que Newton não esteja aqui presente. Por quê? São 3 leis de Newton. E eu vou dar um salto da primeira para a terceira. Você deve estar assim meio que pensando, ora, e a segunda? Vamos deixar a segunda para um próximo momento, porque a segunda lei de Newton ela tem uma extensão matemática. Eu gostaria de fazer uma abordagem
mais forte em cima dela, tá bom? Vamos lá. Terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação. Para toda força de ação, corresponde uma força de reação. Então, veja bem, se tem ação, tem que haver reação. Não existe possibilidade de ter uma determinada força agindo sem ter uma determinada força reagindo. Legal? Se tem ação, tem reação. E atenção, esse par de forças deve possuir sempre, vamos lembrar, quais são as características de um vetor? Mesmo módulo. Quais são as características de um vetor? Módulo, direção e sentido. Então, como é que funciona essas características no princípio da ação e reação? O par de forças deve possuir o mesmo módulo, a mesma intensidade, o mesmo valor. Se a ação é de 100 newtons, a reação deverá ser de 100 newtons. Sempre o mesmo módulo. Ação, 200 newtons. Reação, 200 newtons. Tá bom? Mesma direção. Se a ação produzida está na horizontal, a reação estará na horizontal. Se a ação produzida estiver na vertical, a reação na vertical também. Mesma direção. Porém, os sentidos devem ser opostos. Se a ação estiver orientada para a direita, a reação estará orientada para a esquerda. Se a ação estiver orientada para baixo, a reação vai estar orientada para cima. Mesmo modo, mesma direção, porém sentidos opostos. É importante saber que a ação e reação nunca estão no mesmo corpo. Se você tem a ação num determinado corpo, a reação não vai estar sobre ele. A reação estará em outro corpo, tá? Então, grave bem. Ação e reação atuam sempre em corpos diferentes. Basicamente, o entendimento do princípio da ação e reação seria o seguinte: uma pessoa em pé sobre o plano. Entenda bem, vamos supor que essa pessoa tenha, eu vou adiantar um pouquinho, essa pessoa exerça, por exemplo, uma força de 900 newton sobre o plano, na vertical para baixo. Você vai ver no futuro próximo que isso é a força peso, tá bom? Mas vamos deixar aqui só entendido. Vamos supor então que uma determinada pessoa em pé empurre o plano para baixo com uma força de 900 newton. Uma pessoa em pé no plano empurra verticalmente para baixo o plano com uma força de 900 newton. O que o plano faz? O plano reage sobre a pessoa. Entenda bem, a pessoa age sobre o plano. O plano reage sobre a pessoa. Importante, a ação e reação sempre corpos o quê? Diferentes. Ação da pessoa no plano, reação do plano na pessoa. Ação e reação, corpos diferentes. Ação no plano, reação na pessoa ou vice-versa. Observa, eu disse que estava na vertical, a pessoa age na vertical, o plano reage na vertical, pois devem ter a mesma direção. Porém, os sentidos devem ser opostos. Que interessante. A pessoa empurra o plano para baixo e o plano devolve a força empurrando a pessoa para cima. Sentidos opostos, sentidos diferentes. Você vai ver então nas questões como funciona o princípio da ação e reação. Mas pelo menos temos as bases dessa terceira lei, ok?